Se você é pai e mãe de mais de um filho, certamente você já promoveu a inveja entre eles inconscientemente. E é sobre esse assunto que esse vídeo vai se tratar hoje. E eu espero que você possa ser edificado e ao mesmo tempo esclarecido. Vem comigo. Olá, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Aqui nesse canal você vai encontrar riquezas referentes ao reino de Deus e além disso você vai ser edificado espiritualmente sobre diferentes temas cotidianos e que vão ser agregados à sua vida cristã. Às segundas e sextas-feiras nós temos no canal vídeos relacionados a uma série chamada Carne Fede. Nessa série nós estamos tratando sobre obras da carne, inicialmente sobre a inveja. Às quartas-feiras nós temos vídeos diversos com temas selecionados a dedo pelo Espírito Santo de Deus e que vão edificar sua vida pessoal. Especialmente no vídeo de hoje você vai entender como você, enquanto pai e mãe, pode estar promovendo a inveja nos seus filhos sem nem sequer saber disso. Por isso que a própria palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas antes de nós iniciarmos o vídeo, te convido a dar o joinha nesse vídeo, compartilhar com quem você ama, se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa receber mais materiais que possam edificar a tua vida pessoal e de sua família, e também dos seus amigos. Vamos ao vídeo. Quando nós pensamos no contexto de família, é certo que a inveja é um dos temas que pode ser sim realmente trabalhado. Porque no contexto de família você tem a questão da comparação entre irmãos. Geralmente, quando você é o irmão mais novo da família, você é geralmente aquele que é mais mimado. Coloquem aqui no comentário se você tem um irmão mais novo e se isso é real ou se não é. Eu particularmente, na minha família, sou o irmão mais novo. E eu percebi, por muito tempo, que minha mãe, enquanto eu crescia, ela me favorecia mais em relação a questões materiais do que o meu próprio irmão. E isso é lícito, mas se deve ter o cuidado para não se exagerar nessas questões. Hoje você vai ver nesse vídeo que existem situações em que a inveja entre irmãos pode resultar inclusive em tentativa de homicídio. A Bíblia é um livro que, apesar dos anos passarem, ela se torna muito mais atual do que você possa imaginar. E no contexto atual você vai aprender, como pai e mãe, como lidar em relação a isso nas questões familiares. Como você pode evitar inconscientemente a promoção da inveja entre seus próprios filhos. E como referência base, nós vamos analisar hoje a vida de José e seus irmãos. Nós vamos ver 3 pontos fundamentais pelos quais os pais de José promoveram a inveja entre os próprios filhos sem nem sequer se dar conta disso. E o primeiro ponto que nós devemos considerar é o seguinte: nunca delegue a autoridade ou uma posição de autoridade ao filho mais novo. Você vai ver no vídeo de hoje que José, ele tinha uma função que era um pouco cabulosa, um pouco chata, porque era justamente José aquele responsável por investigar o que os irmãos mais velhos estavam fazendo. Agora imagine você sendo o irmão mais velho e tendo um irmão caçula supervisionando sua vida pessoal, o que você está fazendo ou deixando de fazer. Certamente isso irrita e certamente isso daí promove inveja, porque está dando autoridade a uma pessoa que pode exagerar no modo de monitoramento daquilo que você está fazendo. A Bíblia diz o seguinte: quando José tinha 16 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. No contexto cultural judaico, um homem podia se casar com mais de uma mulher. Ou seja, ele tinha uma mulher principal e as concubinas. Os irmãos de José que a Bíblia está relatando aqui eram filhos de outras esposas de Jacó. Então a Bíblia diz expressamente que José trazia más notícias dos seus irmãos. E você pode questionar, por que não boas notícias? Então trazer más notícias dos irmãos direto é irritante. Então observe que se você der uma função ao filho caçula, no qual ele supervisiona os mais velhos, e, portanto, se torna um dedo duro, não é algo positivo. E por isso você pode sim promover inveja entre irmãos, como você vai ver como resultado lá na frente. Porque você, enquanto pai, dá muito crédito ao que o seu filho caçula sempre diz e coloca em descrédito aquilo que os irmãos mais velhos estão fazendo, ou realizando, ou dizendo, você está promovendo disputa entre eles. E uma das coisas que a inveja é alimentada é a disputa e também a comparação. Observe também que José era um adolescente.
Adolescentes, eles podem muitas vezes aumentar determinadas coisas ou diminuírem determinadas coisas. E o segundo ponto que a Bíblia relata é que Jacó amava mais José do que os seus próprios outros filhos. Então, em outras palavras, quando você dá muita preferência a um único filho, você está promovendo também muito mais comparação entre eles e, portanto, a inveja vai ser resultado disso tudo. Quando você ama mais um filho, geralmente você dá mais presentes a ele, favorece mais ele em determinadas coisas, e querendo ou não, os irmãos começam a questionar a você, pai e mãe, por que você está fazendo isso? Quais são as motivações do seu coração quando você faz isso? Muitas vezes nós podemos pensar que os pais fazem isso porque eles querem proteger os filhos caçulas. Mas essa superproteção é também um dos motivos pelos quais os filhos mais velhos invejam aqueles que são mais novos. Então é necessário um equilíbrio em relação a como você conduz o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos. Porque se desequilíbrio entra, certamente inveja entra e confusões familiares começam a aparecer, principalmente na vida adulta. Mas o motivo de Jacó amar mais José em relação aos demais filhos é o seguinte: porque José era filho de sua velhice. Então observe que José era o último filho que Jacó poderia ter. Então por isso ele o amou mais em relação aos demais. Só que isso trouxe uma confusão familiar muito grande, como nós vamos ver logo em seguida. Porque Jacó começa a favorecer José em determinadas coisas muito mais do que os demais irmãos. A Bíblia diz o seguinte: e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Nesse ponto, observem que um presente foi dado a José e você deve se questionar por que não foi dado exatamente aos demais. A Bíblia expressa porque Jacó o amava mais do que os outros filhos. Além disso, uma das coisas que saiu da família foi a paz, porque a Bíblia diz que os próprios irmãos de José não podiam mais tratá-lo de forma pacífica. Então, se você quer ter paz na sua vida familiar, é necessário que você trate os seus filhos com igualdade. Eu sei que existem filhos que nos agradam mais do que outros, mas se você decide favorecer mais um do que os demais, certamente você está instalando silenciosamente dentro da sua morada a inveja. E o amor bíblico, quando é expresso, ele é expresso na forma do dar. Então observe que o amor ele é traduzido numa ação, que nesse caso aqui de Jacó em relação a José, foi dando a ele uma túnica que chamava muito a atenção, uma túnica que revestia ele e ao sair de sua tenda chamava a atenção de toda a comunidade de Israel. Mas observe que o amor ele também não é egoísta. Se você ama um filho, esse mesmo amor pode estar em função de outros filhos. E o último ponto pelo qual a inveja foi promovida nessa família foi porque José teve um sonho, mas ele não fechou a boca em relação a esse sonho. Ele teve que falar para todo mundo. Então muitas vezes quando você é presunçoso, Deus vai precisar tratar com você. Ou seja, existem coisas que Deus fala ao seu coração, mas você não pode sair falando para todo mundo, porque nem todo mundo vai interpretar com bons olhos. Observe que José teve um sonho lícito, divino, que a Bíblia relata da seguinte forma: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos sonhos e de suas palavras. Nesse ponto, observe que Jacó e a esposa não repreendeu José em relação a essa questão com os irmãos. Ele deixou para lá, não fez nada. E isso foi uma base de alimentar a inveja entre os irmãos. Somente na segunda vez que José teve outro sonho é que Jacó decidiu repreendê-lo para que essa inveja não explodisse no coração dos irmãos dele. Porque a Bíblia diz: José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você?
Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então veja que somente na segunda vez foi que Jacó decidiu repreender o posicionamento de José em relação a isso. Só que a Bíblia diz que isso só alimentou ainda mais a inveja entre os irmãos. E como consequência disso, aquele ditado de que a inveja mata veio à tona nessa família. Pelo menos uma tentativa. Porque a Bíblia diz: lá vem um grande sonhador, venham, pois agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Então nessa passagem nós vemos que a inveja promoveu um sentimento tal que nos irmãos de José que eles tentaram um homicídio. Eles tentaram matar o próprio irmão de sangue. Mas felizmente Deus livrou José daquela situação e fez com que ele fosse vendido a mercadantes para uma região distante. Então nós vemos a partir dessas passagens que os próprios irmãos de sangue queriam matar José. E o motivo? A inveja. Só que felizmente José pôde escapar dessa situação ao ser vendido para o Egito. Mas ele poderia evitar tudo isso se ele não tivesse falado o sonho de Deus. Mas era necessário que José passasse por tudo isso para que Deus tratasse com a presunção dele. Ou seja, que existem coisas que devem ser faladas e existe um modo de falar essas coisas para outras pessoas. Então, se você é o irmão caçula de uma família, feche sua boca em determinados planos e projetos de Deus, fala ao seu coração. Porque é necessário que você entenda que na sua família realmente você é uma pessoa que é muito acariciada e muito amada. Mas por outro lado, você deve ter cuidado para que a altivez de espírito não tome conta do seu coração. E é necessário que você também preserve seu coração em relação à presunção, ou seja, de querer falar para todo mundo coisas que as pessoas nem sequer perguntaram a respeito. E sobre presunção eu deixo para vocês aqui um link para que vocês possam se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então no vídeo de hoje você viu no contexto familiar que a inveja pode ser sim promovida entre irmãos e que os principais responsáveis por isso são os pais biológicos ou adotivos. Nessa questão de pais adotivos, tenha cuidado em relação se você dá mais favoritismo ao filho que foi adotado do que o filho biológico, porque certamente você entende que o filho que foi adotado é geralmente uma criança que foi rejeitada por pais biológicos. E inconscientemente você pode sim dar mais atenção a ele do que os próprios filhos biológicos seus. Então, em resumo, é necessário que no contexto de família os pais deem atenção e amor a todos os filhos. E essa é a única maneira de erradicar a inveja entre irmãos. Se você gostou desse vídeo, eu te agradeço por estar comigo, em companhia comigo até esse momento. E nós estamos crescendo espiritualmente juntos, vendo várias nuances da inveja, erradicando ela de nossas vidas pessoais e ajudando outras pessoas que podem sofrer desse problemaço. Eu agradeço você por estar comigo até o momento. Espero que você compartilhe esse material com o maior número de pessoas, porque pessoas precisam ser ajudadas. Eu quero que você saiba que é mais que um número, você é o melhor de Deus. Shalom!